Essa semana o Estúdio Mapa anunciou oficialmente que tá com a produção da segunda temporada de Vinland Saga, confirmando os rumores que já estavam circulando aí na internet há um bom tempo. Isso acabou dividindo opiniões das redes sociais, porque houve um rage muito grande na época do lançamento da quarta temporada de Attack on Titan, por causa de algumas mudanças, ainda que tivessem sido assim pequenas, né, realizadas aí pelo estúdio. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o trailer de Vinland Saga para vocês, o que pode mudar para melhor, o que pode ser que você se decepcione com a obra, então bora lá! A primeira temporada de Vinland Saga foi lançada em 2019, teve 24 episódios produzidos pelo estúdio Witch, e se você é uma pessoa que acompanha bastante esse universo, você conhece bem o estúdio, principalmente pela repercussão gigantesca que teve uma das produções mais famosas deles, que é Shingeki, né? E o anime de Vikings, na época que foi lançado, foi muito bem recebido. E, de fato, é uma obra excelente, né? Que mistura ficção com uma releitura de acontecimentos reais que rolaram aí ao longo da história da humanidade. E o trabalho feito pelo Witch foi excepcional, na minha opinião. Eu amei o anime, com cenas de ação muito bem movimentadas, com boas movimentações de câmera. As coreografias de luta também foram muito bem executadas e tinha muita luta, só que por um acaso aí do destino, ou sei lá o que rolou, né? Não vai ser mais o Witch que vai trabalhar na continuação do anime. E eu procurei bastante por informações oficiais sobre o motivo da mudança, mas infelizmente ninguém falou nada até agora, né? A equipe que trabalhava, o estúdio, os estúdios no caso, né? Não sabemos. E da mesma forma que aconteceu com Attack on Titan, o Vinland Saga foi para as mãos do Mapa, e eu imagino que o maior medo de quem curtiu a primeira temporada do anime é que a segunda venha com um estilo visual muito diferente da primeira, por se tratar de estúdios diferentes, com estilos diferentes, né? E principalmente a experiência que a gente já teve com essa troca de Attack on Titan acaba fazendo, né, que a gente tenha esse medo, até porque, assim como em Shingeki, o Vinland tem uma fotografia e uma colorimetria mais diferenciada, e que é uma característica muito marcante do Witch nesse tipo de anime mais de época, enquanto o Mapa, né, tem como uma das suas principais características usar um estilo de design de personagens, de ambientação, de cenários e de cores que fazem a gente ter uma sensação de mais modernidade. Não modernidade, assim, no trabalho em si, porque o Witch também é bem moderno, mas eu digo de uma fotografia que passa uma sensação de que o tempo na história acontece mais moderno, sabe? Mais recente. Isso fica bem nítido se você colocar lado a lado uma cena de Shingeki feito pelo Mapa e uma outra feita pelo Witch. Os tons predominantes das cores são quase os mesmos. As cenas que se passam na ilha, né, nos dois estúdios, têm os mesmos cenários e ambientes que a gente tinha antes e tal. Mas na adaptação do Mapa, a gente tem um pouco mais de contraste, de saturação, que deixam as cenas um pouco mais vibrantes, sabe? Tem também uma leve diferença no design dos personagens e sim, eu sei que eles envelheceram da terceira para a quarta temporada, mas quando eu falo indiferença no design deles, eu tô falando de um estilo muito próprio do Mapa, né? Com um formato de nariz mais arredondado, queixo um pouco diferente, mais pontudo, a forma, né, do Mapa fazer as sombras no rosto, no pescoço dos personagens é bem diferente do que era no Witch, é meio tracejadinho assim. E depois da gente ter passado por toda essa experiência com Shingeki, não que tenha ficado ruim, tá? Mas uma parcela muito grande dos fãs, apesar de terem gostado da animação do Mapa, ainda assim tiveram um grande impacto por causa dessas mudanças e acabaram estranhando um pouco até se acostumarem. Eu particularmente gostei, mas ainda preferia o do Witch. E claro que apesar da gente saber que a qualidade das produções do Mapa são absurdas, né? É só a gente ver Jujutsu, Kakegurui e vários outros aí que eles já fizeram, dá aquele medinho de que Vinland Saga tem as principais características dele mudadas e acabe perdendo um pouco da identidade dele. Só que, diferente do que foi com o Shingeki, o Mapa decidiu contratar toda a equipe que já trabalhava na produção de Vinland lá no Witch, para poder fazer, né, com que eles continuassem fazendo o mesmo trabalho, só mudando o estúdio mesmo. E o que isso significa? Significa que, tecnicamente, apesar do estúdio ter uma importância grande em relação ao investimento financeiro, né, o que é muito importante, e também sobre a organização e na coordenação das equipes que trabalham na obra, no final
final das contas, o que importa mesmo são os profissionais que vão trabalhar nela. Ou seja, se você tem o mesmo diretor, o mesmo designer de personagens, se você, né, tem aí o mesmo roteirista e por aí vai, o estúdio em si não vai fazer diferença, obviamente, desde que eles tenham um cronograma que possibilite, né, que eles façam tudo sem ser no desespero. E grana investida, assim, sem grana não rola. Isso foi inclusive falado pelo Shuhei Yabuta, que foi o diretor de Vinland na primeira temporada e que vai continuar agora. No ano passado ele postou no Twitter que cada membro da equipe de produção e tal é muito mais importante que o estúdio em si. Ou seja, em Vinland Saga a gente vai continuar tendo as mesmas pessoas que já estão bem familiarizadas com toda a obra, né? Já conhecem bem a forma de trabalhar um do outro, então eles estão bem conectados. Então o resultado final em si provavelmente não vai ser diferente do que a gente já viu na temporada anterior. E se tiver, vai ser mais uma questão de qualidade superior mesmo do que mudanças no estilo ou na caracterização da obra. É claro que, como na história se passaram muitos anos entre o fim da primeira temporada e o início da segunda, a gente pode estranhar um pouquinho pelo fato do Thorfinn, por exemplo, né, não ser mais aquele pivetinho baixinho, agora ele é um homem alto. O príncipe Canute lá, né, tá um pouco mais fortinho, um pouco mais robusto, não tem mais aquele porte físico tão frágil dele, né, tá com o cabelo mais curto. Então, diferenças de design vão existir, porque agora a gente vai acompanhar eles após um time skip grande, só que, mesmo assim, olhando o que foi apresentado no trailer, todo o resto da identidade da obra em si não parece ter sido alterado. O que a gente pode perceber, na verdade, é uma qualidade levemente superior em relação à primeira temporada, em relação a reflexos, luzes, sombras, a íris do olho, né, estão mais puxadas ali para o estilo do mapa, mas sem descaracterizar o trabalho do Takahiko Abiru, que é o designer de personagens e que agora, além desse cargo, ele também é diretor de animação. O Hashimoto Ken também continua como designer de cores, né? Sem falar que o Shuhei Yabuta, como eu disse, continua sendo diretor, então não deve ter grandes mudanças no resultado final. Uma coisa bem interessante é que, além de praticamente toda a staff anterior continuar na produção agora, também entraram pessoas novas na parte de direção de arte, design de cores, direção de filmagem e alguns outros cargos aí, e isso significa que a quantidade de gente trabalhando nessa temporada vai ser maior, o que pode acabar desafogando um pouco os profissionais que estão, né, na adaptação e dessa forma permitindo que eles tenham uma folga maior na hora de produzir as cenas e tal. Tem também todo aquele lance do mapa, tá teoricamente tentando acabar com as jornadas de trabalho abusivas e escravas que eles têm lá, né, que é uma realidade da indústria de animes e de mangás japonesa, mas esse assunto fica para uma outra hora. Uma coisa muito importante é que a gente precisa ressaltar que esse trailer, diferente de vários outros pré-mades que a gente vê por aí, possui cenas do próprio anime na sua composição. Isso foi dito pela própria produção, tá? O que significa isso daí? O que vai possibilitar? Possibilita que a gente tenha uma noção bem maior sobre a qualidade da animação, fora que indica que a produção já está bem solidificada, com uma quantidade razoável de capítulos prontos, porque cenas deles foram usadas, né? O que permite que os profissionais não precisem fazer tudo desesperadamente rápido e acabarem prejudicando aí o resultado final. Vamos falar sobre o trailer um pouquinho em si, né, que tá bem bonito, eu fiquei bem empolgada. A gente tem alguns flashbacks que mostram o Thorfinn adulto tendo umas lembranças de tudo que ele passou na infância, né, tem algumas cenas ali daquela época. A colorimetria com tons alaranjados, puxando sempre aquela sensação de violência, de vingança, e que foram pontos centrais na primeira temporada, né, e que ainda definem o enredo da obra, mas também com tons puxando ali pro vermelho e pro amarelo, que passam toda essa questão de agressividade, de guerra, de desonestidade, covardia, traição, perigo, que é basicamente o panorama da época dos vikings, né? Mas em contrapartida os tons marrons, que passam a sensação de conforto, de resistência e de estabilidade tão bem presentes ali, ainda que seja uma estabilidade frágil, né, na qual o Thorfinn vai estar situado aí agora, né, e o que pode ser o principal motivo para quem não acompanha o mangá acabar não curtindo a temporada.
E por quê? Porque no final da primeira parte, o Thorfinn acaba ali se deparando com a possibilidade, né, de uma vida comum, como o pai dele buscou quando decidiu abandonar a vida com os vikings e tal, e se dedicar à sua família, à comunidade na qual ele estabeleceu, para ter uma vida simples e confortável, né? Então, a partir de agora, o enredo vai trabalhar mais a parte emocional, mais a parte dramática do que as batalhas, as lutas, as guerras em si, o acontecimento da ação. E isso pode fazer com que você que estiver aí esperando muita ação, muito sangue jorrando e cabeças voando, se decepcione um pouco, né? Mas para quem curte uma história que em algum momento trabalhe de forma mais intensa, mais forte, questões profundas, morais, sentimentos e uma construção maior dos personagens, vai com certeza ficar muito satisfeito com essa nova temporada. Não que a gente não vai ter, né, todos esses elementos agora, mas eles são um pouco menos frequentes do que antes, porque a gente vai acompanhar a tentativa, né, do Thorfinn de se desapegar desses sentimentos ruins e de seguir uma vida que não gere consequências ruins por causa das escolhas feitas por ele em momentos de raiva. Mas ainda assim vai ter bastante suspense, bastante reviravolta, né? Personagens novos para você se apegar, para você odiar. Infelizmente, só não vai ter mesmo o Asquerado, né? Que pode ser que apareça em algum flashback, mas que infelizmente não está mais aqui pra gente poder acompanhar a dinâmica incrível dele com o Thorfinn. E que pra mim ele foi um dos pontos mais altos, se não o mais alto da primeira temporada. Lembrando que a previsão de lançamento dele é para janeiro de 2023, então não falta muito para chegar. Me conta aqui o que vocês acharam do trailer, qual a expectativa de vocês pro anime e se vocês gostaram da mudança de estúdio, o que vocês acham. Muito obrigada por chegarem até aqui, até a próxima. Beijos!